Olá, um forte abraço a todos. O meu nome é Rui Santos. O canal Explica Tuga traz-vos desta vez a resolução do Exame Nacional de Matemática A. Trata-se da segunda fase do ano de 2024. Podem desde já deixar um like neste vídeo e também fazerem a subscrição do canal. Vamos então dar início a isto. Na figura 1 está representado em referencial ortonormado O, X, Y, Z, U cubo A, B, C, D, E, F, G, H. Sabe-se que o plano ABC é definido pela equação x igual a 0, o ponto A pertence ao semieixo positivo ou y e o comprimento de OA é 4. O ponto F pertence ao plano x ou y e, por fim, a reta FC, que é definida pela equação vetorial que ali se apresenta. 1.1. Qual das seguintes equações vetoriais define a reta que passa no ponto A e é paralela à reta FC? Vamos por aqui a reta FC. Que tem um vetor diretor, que é este aqui. Vou-lhe chamar V menos 5 menos 1, 7. E agora andamos à procura de uma reta que é paralela a esta e que passa no ponto A, que terá um vetor diretor que será um destes aqui. Que relação é que há entre estes dois vetores diretores? Têm de ser colineares. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que nós conseguimos obter um dos vetores multiplicando o outro por uma constante. Vamos agora olhar para o nosso vetor V, que é o menos 5, menos 1, 7, e olhando para as nossas opções, as únicas que vão funcionar são as duas últimas, porque nós multiplicamos este vetor pela constante menos 1 e vamos obter aquele vetor a que eu chamei U, que é o 5, 1, menos 7. Estes dois primeiros vetores nós não vamos conseguir obtê-los multiplicando o vetor V por uma constante. Não há nenhuma constante que satisfaça essa condição. Então, A e B estão de fora. Agora é só saber para qual destas duas equações é que o ponto A é solução, ou seja, ele tem de obter a uma destas duas condições. O ponto A pertence ao eixo do Y, por isso ele é do tipo 0, qualquer coisa, 0. Mas nós sabemos a distância do ponto A ao ponto O. Logo, estas são as coordenadas do ponto A. Agora, vamos testar aqui a opção C e ver se ele obedece àquela condição. Vamos trabalhar com as paramétricas, que é mais fácil. Menos 10 mais 5k. Dois mais k. 14 menos 7k. Isto com k pertencente a R. Se A pertencer, de facto, àquela reta, isto quer dizer que nós vamos obter o mesmo k para cada uma daquelas equações. Aqui, 10 a dividir por 5 dá um k igual a 2. 4 menos 2 dá 2. E aqui também, 14 a dividir por 7 dá 2. Sendo estes 3 k's iguais, então quer dizer que o ponto A pertence àquela reta e a resposta correta é a C. 1.2. Resolva este item. Sem recorrer à calculadora, determine a equação cartesiana reduzida da superfície esférica que contém todos os vértices do cubo.
duas coisas. Seja M o centro da superfície esférica. M não será mais do que o ponto médio do segmento de reta FC, que é uma diagonal espacial do cubo. O que é que nós precisamos mais para chegarmos à equação cartesiana reduzida da superfície esférica? Precisamos do raio, que é metade de FC, pois FC é um diâmetro. Então, vamos precisar do ponto F e do ponto C. Vamos começar por F. Ele pertence ao plano X ou Y. Logo, as coordenadas dele serão deste género. X, um Y e uma cota que é nula. Por sua vez, esta reta chama-se reta FC, quer dizer que contém necessariamente aquele ponto. Logo, pegando aqui nas paramétricas, aqui fica menos 5 menos 5k, dois menos k e 14 mais 7k. Isto tudo para um k pertencente a R. Vamos resolver a última em ordem a k. E ficamos com k igual a menos 2. Deixando agora a última quietinha, vamos substituir o k por menos 2. Menos 5 mais 10 dá 5. E 2 mais 2 dá 4. Coordenadas do ponto F, 5, 4, 0. Agora vamos fazer um raciocínio parecido com este para o ponto C. O plano APC é definido pela equação x igual a 0. C, pertencente a este plano, terá de ter necessariamente o x igual a 0. Ou seja, a sua abscissa. Então, o ponto C há de ser deste género. 0, YC e aqui um ZC. Mais uma vez, para um K pertencente a R, e sendo que o ponto C pertence necessariamente àquela reta, vamos fazer o mesmo que fizemos com o ponto F. Menos 5 menos 5k, 2 menos k, 14 mais 7k. Pegando na de cima, vamos ter um k igual a menos 1. Agora é só substituir nas outras duas. 2 mais 1 dá 3. E 14 menos 7 dá 7. De onde que o ponto C tem coordenadas 0, 3, 7. Então, ponto C
F o ponto M é o ponto médio de CF, cinco mais 0/2, três mais 4/2, 7 mais 0/2. Então, estas são as coordenadas do ponto médio. 5 meios, 3 meios, aliás, 7 meios, 7 meios. Raio há de ser o comprimento de f de C sobre 2. Então, vamos ficar com 1 meio. Cinco menos 0 ao quadrado. Quatro menos 3 ao quadrado. 0 menos 7 ao quadrado. Que dá raiz de 75 sobre 2. Finalmente, equação da superfície esférica. 5 meios y menos 7 meios ao quadrado, z menos 7 meios ao quadrado, e agora aqui terá de estar o raio ao quadrado. Raiz de 75 ao quadrado dá 75, e 2 ao quadrado dá 4, e está finalizado o problema. 2. Resolva este item sem recorrer à calculadora de uma progressão aritmética Eudiana. Sabe-se que a soma do primeiro com o quinto termo é 26 e que o nono é 31. Averigue se 835 é termo da progressão. Nós sabemos que este é o termo geral de uma progressão aritmética. Nós não sabemos nem o de 1, nem a razão. E vamos precisar disso para fazer esta averiguação. Mas sabemos outras coisas. Sabemos que o de 5, o quinto termo, há de ser o de 1 mais 4 vezes a razão. E que o nono termo há de ser o de 1 mais 8 vezes a razão. Vamos agora pegar naquilo que temos. O de 1 mais o de 5 igual a 26 e que o de 9 é igual a 31. Temos incógnitas a mais, mas nós conseguimos reduzir isto a apenas duas, o de 1 e R. O de 1 mais o de 1 mais 4R é igual a 26 e aqui o de 1 mais 8R é igual a 31. Duas vezes o de 1 mais 4R igual a 26. E aqui o de 1 é igual a 31 menos 8R. E agora vamos substituir aquele de 1 por 31 menos 8R. Ficamos com apenas uma incógnita em cima.
62 menos 16R mais 4R é igual a 26. Aqui menos 12R, 26 menos 62 é menos 36. Trinta e seis a dividir por 12 é 3. E daqui conseguimos também tirar já o de 1, que há de ser 31, menos 3 vezes 8, 24. Que é igual a 7. Então, o de n há de ser igual a o de 1, que é 7, mais a razão, que é 3, n menos 1. Vamos agora à segunda parte do problema, que é averiguar se 835 é termo da progressão. Repetir aqui só aquilo que tínhamos. E então vamos averiguar se 835 é ou não termo da progressão. Teremos de chegar a um valor de n que pertença a n, aos números naturais. Isto porque se trata de uma sucessão. Uma progressão é uma sucessão. Sete menos 3 dá 4. 835 menos 4 é 831. Oitocentos e 31 a dividir por 3 dá 277, que é um número natural. Logo, 835 é termo da progressão. 3. Resolva este item sem recorrer à calculadora. Na figura 2 estão representados em referencial ortonormado OXY parte do gráfico da função f de domínio R+, definida por f de x igual a logaritmo de base 2a de x com a maior do que 1 e o trapézio ABCD, que é aquele assombreado. Sabe-se que os pontos A e B pertencem ao eixo do x e têm abscissas A e A menos 4. A mais 4, aliás. Os pontos D e C pertencem ao gráfico de f e têm abscissas A e A mais 4, respectivamente. Determine o valor de A para o qual a área do trapézio é igual a 4. Vamos ver aqui uma coisa. O comprimento de DA, que é a nossa base menor, não é mais do que a ordenada de A, ou seja, é igual a f de A, que é igual a logaritmo de base 2A de A. A base maior, PC, é igual ao f de A mais 4, que por sua vez é igual ao logaritmo de base 2A de A mais 4. Vou chamar isto também de base menor e este de base maior. A altura, que vou chamar H, a altura do nosso trapézio, é igual à distância de B
a A, que é só fazer A mais 4 menos A, que é 4. A área do trapézio é metade da soma das bases vezes a altura. E este valor que depois queremos igualar a 4. Vamos continuar. A área do trapézio em função de A terá de ser 4. E, por sua vez, dada por metade. E aqui vamos pôr a soma das bases. A menor e a maior. Vezes a altura, que é 4. E isto terá de ser igual a 4. O 2 há de passar lá para o outro lado. E aqui, soma do logaritmo é logaritmo do produto. Vamos ficar com A vezes A mais 4. Tudo isto igual a 2. Logaritmo de base 2A ao quadrado mais 4A. Fazer ali distributiva. E agora como é que se pode reescrever este 2? Terá de ser logaritmo de base 2A de 2A ao quadrado. Por exemplo, logaritmo de base 5 de 5 ao cubo é 3. Ao quadrado mais 4A igual a 4A ao quadrado. Despassar tudo para a esquerda, 0, igual a 4A ao quadrado menos A ao quadrado, ou seja, 3A ao quadrado, menos 4A, incompleta de segundo grau, vamos pôr o A em evidência. 3A menos 4. O que dá A igual a 0, ou A igual a 4 terços, de onde o A é igual a 4 terços, isto porque, lembrar aqui que o A terá de ser superior a 1. Por isso, A igual a 0 não é solução e também não faz sentido no contexto deste problema. 4. Na tabela seguinte apresentam-se os dados relativos à remuneração base média mensal dos trabalhadores portugueses por conta de ontem, por sexo, em 6 anos pertencentes ao período de 1995 a 2020. Complete o texto seguinte, selecionando a opção correta para cada espaço de acordo com os dados apresentados na tabela anterior. Escreva na folha de respostas apenas cada um dos números 1, 2, 3, 4, seguido da opção A, B ou C. Selecionada. A cada espaço corresponde uma só opção. Depois há, então, aqui uma série de afirmações que requerem que se faça uso da máquina de calcular. Por isso, vamos introduzir estes dados na máquina de calcular e recolher aqui uma série de informações. Vamos então recolher a informação que precisamos. Vamos abrir aqui esta folha de cálculo. Aqui vamos dar nomes às variáveis. Homens e aqui mulheres. Agora é introduzir aqueles valores todos.
Agora, para as mulheres, a mesma coisa. Já está, finalmente. Agora nós precisamos ver aqui alguns dados referentes à variável homens. Vamos escolher aqui uma célula vazia. Menu. Estatística. Cálculos estatísticos. Estatísticas de uma variável. E aqui vamos escolher a variável em questão, que é a variável homens. E aqui já temos medianas, os quartis, tudo aquilo que vamos precisar a seguir. Depois precisamos de dados referente à regressão linear. Por isso, vamos aqui a menu, estatística, cálculos estatísticos, regressão linear mx mais b. Lista X, homens, lista Y, mulheres. E ele vai guardar em F1. Eles pedem o valor de R, isto já era o suficiente para responder à questão, mas tenho curiosidade em ver como é que os dados ficam no gráfico. Por isso, vamos aqui abrir o gráfico, carregar na seta para cima, eles já têm ali a regressão linear guardada em F1. Agora, menu, introdução, edição de gráficos, gráfico de dispersão. Agora vamos aqui a variáveis, homens para X e para Y, carregar também em variáveis e escolher mulheres. Nós não estamos a ver os pontos, é só agora chegar aqui a menu, janela zoom, zoom dados e temos aqui a reta de regressão linear e a representação dos pontos. De seguida, era só chegar aqui àquilo que fizemos há pouco e copiar os dados que precisássemos. Aqui à esquerda, dados estatísticos relativamente à variável homens e aqui relativamente à regressão linear. Vamos começar então. A mediana da remuneração base média mensal dos homens é... Ora, temos aqui mediana 904,6 euros e a amplitude interquartile, bem, tem que ser a diferença entre o terceiro e o primeiro. 990,1 menos 674,7. O que dá 315,4. De 2015 para 2020, a remuneração base média mensal das mulheres teve um aumento de... Vamos ver então, para já, a diferença da remuneração. Então, mulheres de 2015 para 2020, ora, 960,3 menos 825. Então, face a 2015, e multiplicando por 100 para dar este aumento em percentagem, o que dá 16,4%. Por fim, o coeficiente de correlação linear das variáveis x e y, apresentadas na tabela, arredondando às milésimas, é... Temos aqui 0,998. É a C. Vou só pôr aqui, então, a resposta final.
CABC. E está feito. 5. Na figura 3 estão representados em referencial ortonormado ao XY a circunferência de equação, que ali está, e o triângulo PQR inscrito na circunferência. Seja alfa a amplitude em radianos do ângulo QPR. Sabe-se que PQ é um diâmetro da circunferência e temos ali o produto escalar de QR com QP. Determine o valor de alfa. Bem, para já, olhando para a circunferência, vamos já definir aqui um ponto C, que é o 0,1, que é o centro da circunferência. E é ele também o ponto médio do segmento PQ. Porque se trata de um triângulo inscrito numa circunferência, o que faz com que PQ seja diâmetro. Mais este triângulo está inscrito na circunferência. Isto tem como consequência que este ângulo aqui seja de 90 graus. Ângulo QRP é igual a 90 graus, porque se trata de um ângulo inscrito numa circunferência. Este produto escalar que aqui temos é de QR com QP. E aqui o segredo é evitar esta diagonal e tentar aproveitar ali o ângulo reto, porque o vetor QP pode ser reescrito como QR mais RP. Agora, distributiva. Vai dar QR com QR mais QR com o RP. Aqui fica a norma do vetor QR ao quadrado e QR com RP temos um ângulo de 90 graus, logo é zero. Norma de QR ao quadrado é o mesmo que o comprimento de QR ao quadrado, que por sua vez é igual a 27, onde o comprimento de QR é igual a raiz de 27. 27 é 3 vezes 9. Então vamos ficar com 3 raiz de 3. Aquele valor ali que nós temos, aquele 9, é o raio ao quadrado. Então o raio é igual a raiz de 9, que por sua vez é 3. O que faz com que o nosso diâmetro, que é PQ, seja o dobro desse valor. Agora vamos pensar noutra coisa. Vamos olhar para o triângulo PQR, triângulo retângulo. Relativamente àquele ângulo alfa, nós temos o valor do QR, que é um cateto oposto,
e temos PQ, que é a hipotenusa. Que razão trigonométrica relaciona estas duas? É o seno de alfa. E isto dá 3 raiz de 3 sobre 6, que é raiz de 3 sobre 2. Faz com que o alfa tenha o valor de π sobre 3, isto porque alfa é claramente um ângulo do primeiro quadrante. E está despachado. 6. Seja f uma função contínua do domínio de 0 a mais infinito, com f de 0 igual a 2, e seja g uma função de domínio R definida para um certo valor de k real por, e temos aqui em baixo a sua expressão. 6.1. A reta de equação 3x menos 5 é assintoográfico da função g quando o x tende para mais infinito. Qual das seguintes igualdades é verdadeira? Sabendo nós a equação da assímpta, podemos afirmar o seguinte. O limite, quando o x tende para mais infinito, de g de x sobre x é igual ao declive da assímpta, que por sua vez é 3. E também podemos dizer o seguinte. O limite, quando o x tende para mais infinito, de g de x menos 3x é igual à ordenada na origem, que é menos 5. E tudo isto nasce desta expressão, que é a própria definição de assímpta oblíqua. Aqui temos de pôr a equação da reta e igualar a 0. O que é que isto quer dizer, no fundo? Vou pôr aqui o sistema de eixos. Vou pôr aqui a equação da reta, que é a nossa assímpta. E vou pôr aqui a nossa função g. Eu não tenho a certeza se ela se aproxima da reta desta forma, mas em termos de raciocínio é idêntico. Aquilo que eu estou a dizer é que a diferença entre as duas está a ficar cada vez mais pequenina à medida que nos aproximamos de mais infinito. Como eu pus a função g a aproximar-se por baixo da reta, seria o simétrico disso, mas acaba por ser indiferente. Ou seja, a partir de certa altura, calcular a ordenada de uma dada abscissa pela equação da reta ou pela função g torna-se completamente indiferente, porque a diferença entre estes valores é nula. Agora só vou reescrever aquilo para vermos melhor. G de x menos 3x mais 5 igual a 0. Estamos a falar da linha D. 6.2. Sem recorrer à calculadora, vamos ter de calcular o valor de k, sabendo que a função g é contínua em x igual a 0. E, começando aqui pelo fim, se ela é contínua, então isto vai acontecer. Se é contínua em x igual a 0. O limite quando o x tende para 0 mais da g de x terá de ser igual ao limite quando o x tende para 0 por valores à esquerda da g de x, que por sua vez terá de ser igual ao valor da função no ponto. Vamos começar pelo limite quando o x tende para 0 menos. Vamos ter de agarrar na de baixo.
E eu aqui vou meter menos E levantada menos K em evidência. E aqui vamos fazer uma série de coisas. No numerador não vamos mexer em nada, apenas vou escrevê-lo com uma cor diferente. E aqui vamos meter o X em evidência. O que é que sobra? Bem, sobraria menos X mais 2, mas eu meti ali aquele sinal de menos em evidência. Por isso, o que está a sobrar é X menos 2. E, se olharem bem, aquilo que está a verde é um limite notável. A levantada x menos 1 sobre x e já me estava a esquecer aqui do menos E levantada menos K e aqui limite quando o x tende para 0 menos de 1 sobre x menos 2, que foi o que sobrou. Aqui a vermelho, limite notável, que dá 1 vezes menos E levantada menos K e substituindo o x por 0 fica vezes 1 sobre menos 2. Então ficamos com E levantada menos K sobre 2. Vamos fazer agora limite quando o x tende para 0 mais da g de x, por sua vez, é o ramo que está em cima, por isso é da f de x, que é igual a f de 0, que por sua vez é igual a 2. Então, voltando aqui, quer dizer que é levantado a menos K sobre 2 terá de ser igual a 2. É levantado a menos K terá de ser igual a 4, aplicando o logaritmo natural de ambos os lados. Vamos ficar agora com menos K igual a L de 4, K igual a menos L de 4, ou se quiserem, L de 1/4. E está concluído. 7. Considere um dado cúbico equilibrado com as faces numeradas de 1 a 6. 7.1. Lança-se esse dado 3 vezes e registra-se o número da face que ficou voltada para cima em cada lançamento. Qual é a probabilidade de, em exatamente 2 desses lançamentos, se obter na face voltada para cima um múltiplo de 3? Bem, para já, casos possíveis. Nós temos 6 hipóteses para cada um dos lançamentos, por isso 6 vezes 6 vezes 6, 6 ao cubo. Casos favoráveis, vamos pôr aqui os 3 lançamentos e vamos definir aqui o acontecimento A, que é sair a face 3 ou 6, ou seja, o múltiplo de 3. E, neste caso, então, o acontecimento contrário de A é sair 1, 2, 4, 5. Então, a distribuição pode ficar feita de 3 maneiras diferentes. Sim,
assim ou assim, para que se cumpra aqui esta questão de sair exatamente 2 desses lançamentos. E já agora isto é 3 combinações de 2. Eu estou a pôr 3 combinações de 2 porque devíamos ter 4 ou 5 lançamentos e não era fácil fazer isto à mão. Porquê combinações e não arranjos? Porque a troca de um elemento A com outro elemento A resulta em algo igual. Resumindo, estamos a distribuir duas coisas iguais, que é o elemento A, por 3 lugares diferentes. Agora que esta situação já está contemplada, vamos pensar numa delas, uma qualquer, pode ser a primeira. Na primeira posição temos 2 candidatos. Na segunda também 2, não há problema nenhum em termos repetição, nada nos é dito em sentido contrário. E aqui para o acontecimento contrário de A temos 4 hipóteses. Agora é só fazer o quociente. E ficamos com 2 nomes. D. 7, 2. Considera todos os números naturais com 6 algarismos diferentes que é possível formar usando os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 inscritos nas faces do dado. Quantos desses números são pares, inferiores a 300.000 e com os algarismos 2 e 4, um ao lado do outro? E temos aqui um exemplo. Eu vou começar pela situação ser inferior a 300.000. Então, ele pode começar por 1. E agora, ele tem de ser par e o algarismo 2 e o 4 têm de estar um ao lado do outro. Mas 2 e 4 são números pares, por isso temos de ter aqui um pouco mais de atenção. Então, vamos imaginar que esse parzinho está aqui em posição terminal. Então, aqui uma hipótese. Aqui vamos ter 3 algarismos para 3 lugares, 3 fatorial. E aqui podemos trocar o 2 com o 4, porque o número fica par à mesma, por isso 2 fatorial para contemplarmos essa troca. Agora, pensando ainda em números começados por 1, em que o 2 e o 4 não estejam nesta posição terminal. Então ele tem de acabar necessariamente em 6. Então, vou por aqui o 1, que é este. O nosso parzinho pode estar em 3 posições diferentes. Aqui, aqui ou aqui. Então, este 3 tem a ver com a posição em que o par 2, 4 vai ser colocado. Depois, dentro de cada uma dessas situações, o 2 e o 4 podem trocar entre si. E, por fim, vamos ter 2 algarismos que sobram para 2 posições. Até posso tomar aqui uma nota. Os algarismos que vão sobrar vai ser o 3 e o 5. Agora, o nosso algarismo pode ainda, o nosso número, aliás, pode começar por 2. Nesse caso, o 4 vai ter de ficar aqui e, mais uma vez, o 6 vai ter de ocupar a posição final para que ele seja um número par. Então, sobram-nos apenas 3 lugares
3 algarismos, 3 fatorial. Aqui 6 vezes 2, 12. 3 vezes 2 vezes 2, também 12, 3 fatorial. É 6, 12 mais 6, 30. Seja, é conjunto finito o espaço amostral associado a uma experiência aleatória e sejam A e B dois acontecimentos, cada um deles contido em E. Probabilidade de A entre 0 e 1 e a de B também. Probabilidade do contrário de A em interseção com o contrário de B igual a 9 vezes a probabilidade de A em interseção com B e a probabilidade do complementar de A 3 vezes a de B. Determine o valor da probabilidade de A sabendo que B. Apresento o resultado na forma de fração irredutível. Bem, eu vou pegar pelo tópico do meio e ver onde é que isso me leva. Aqui podemos usar a lei de Morgan. E aqui, agora, o acontecimento contrário. Agora, vamos desenvolver ali o P de A união com B. É melhor abrir aqui parênteses. Fica 1 menos P de A menos P de B mais P de A interseção com B é igual, falta-me aqui um bocadito, 9 P de A interseção com B. Aqui vamos ficar com 1 menos P de A. Ora, 1 menos P de A é P de A barra. E esta interseção passa para o outro lado e ficamos com 8 P de A interseção com B. Já agora, para nos focarmos melhor, nós andamos à procura disto. Por isso eu tenho o interesse em guardar P de B. Então vamos substituir o P de A barra por 3 P de B. E isto está quase pronto. 2 P de B igual a 8 P de A interseção com B. Vamos ficar com P de A interseção com B sobre P de B igual a 2/8, que é 1/4. E está feito. De seguida, vamos fazer o mesmo exercício, mas
noutra perspectiva. Vamos então a isso. Nós andamos à procura da probabilidade de A interseção com B sobre P de B. E só para nos facilitar a vida, vou chamar isto de X e isto de Y. E vamos aqui à tabela. Então, aqui é X e o Y é a probabilidade de B. O que é que sabemos mais? Que 3 vezes a probabilidade de B dá a de A barra. Quer dizer que aqui vamos ter 3Y. Então, agora vamos acabar de preencher com o que temos. Aqui 1 menos 3Y. 1 menos Y. Y menos X. Aqui 1 menos 3Y menos X, ou seja, este menos este. E aqui ainda não tínhamos usado esta questão. O A barra interseção com B barra é 9 vezes. Ou seja, é 9 vezes X. Agora vamos pegar aqui, por exemplo, nesta linha, Y menos X mais 9X é igual a 3Y. Oito X é igual a 4Y, de onde X sobre Y é igual a 4 oitavos, 1 quarto. Era outra abordagem possível a este exercício e com um pouco menos de trabalho. 9. Uma empresa que fabrica suspensões para veículos está a testar a elasticidade nas vibrações verticais de um certo tipo de mola. Num dos testes, fixou-se uma das extremidades de uma mola numa bancada. A extremidade livre foi alongada alguns centímetros acima da posição de equilíbrio, tendo sido depois solta, como vemos ali na figura 4. Admita que a mola oscila numa trajetória vertical e que o deslocamento y em centímetros da extremidade livre da mola em relação à posição de equilíbrio no primeiro segundo é dada em cada instante t em segundos por 1. Só aqui tomar nota. Aqui centímetros, aqui segundos. Temos ali a expressão, o argumento da função seno está expresso em radianos. Existem 3 instantes em que a extremidade livre da mola está meio centímetro abaixo da posição de equilíbrio. Determine, recorrendo à calculadora, o primeiro desses instantes. Apresente o resultado arredondando às centésimas de segundo. Não justifique a validade do resultado obtido na calculadora e, na sua resposta, apresente uma equação que lhe permita resolver o problema e represente no referencial os gráficos das funções visualizados na calculadora e assinale os pontos relevantes que lhe permitem resolver a equação. Está meio centímetro abaixo da posição de equilíbrio. É o mesmo que dizer que o y de t é de menos 0,5 centímetros. Então, é isso que vamos querer pôr na máquina. Seno de 8,6t mais 1,6. Nós queremos que isto seja igual a menos 0,5. Vamos pôr esta função como sendo f2, esta como sendo f1 e ver a interseção, tendo o cuidado que o tempo
só é válido entre 0 e 1 segundos. Vamos introduzir então as funções necessárias. Vamos aqui a gráficos. E agora outra função que é só menos 0,5, ou seja, meio centímetro abaixo da posição de equilíbrio. Não se esqueçam que o tempo é apenas entre 0 e 1, por isso vou aqui a definições de janela e vou já pôr isso. Nós queremos a primeira destas interseções, por isso é só ver ali aquele ponto, menu, analisar gráfico, interseção, à esquerda, à direita, e agora arredondar às centésimas, e cá temos o instante t igual a 0,19 segundos, a primeira das interseções, ou seja, o primeiro momento em que a extremidade da mola está meio centímetro abaixo da posição de equilíbrio. Agora é só copiar isto e já está. Bem, temos aqui tudo o que precisamos. É o primeiro dos instantes em que aquilo aconteceu. O arredondamento está correto às centésimas. Vou soltar aqui a resposta final. T igual a 0,19 segundos. Está feito. 10. Seja f uma função de domínio R+, duas vezes diferenciável. Relativamente à função f, sabe-se que a função f', derivada de f, é estritamente crescente no intervalo de 0 a mais infinito. F' de 1 é igual a 2. Considere as proposições seguintes. O gráfico de f pode ter concavidade voltada para baixo em R+. No intervalo de 1 a 5, a função f tem pelo menos um extremo. Justifique que as proposições 1 e 2 são falsas. Na sua resposta, apresente para cada uma das proposições uma razão que justifique a sua falsidade. Vamos começar pela primeira proposição. O gráfico de f pode ter concavidade voltada para baixo em R+. Nós sabemos que f é duas vezes diferenciável. E agora vamos fazer a análise toda aqui na tabela. Aqui, x, o domínio é de 0 a mais infinito. E f', f' e gráfico de f. Nós sabemos que a função f', derivada de f, é estritamente crescente no intervalo. Isto quer dizer que o sinal da sua derivada, e a derivada de f' é f', tem de ser positivo. Se f' de x é positivo naquele intervalo, então quer dizer que o gráfico de f tem concavidade voltada para cima. O que deita por terra esta afirmação. Vamos aqui à segunda afirmação. No intervalo do 1 a 5, a função f tem pelo menos um extremo. Sabendo nós que f é diferenciável, então, para que a função f tenha um extremo, a função f' de x teria de se anular. Até mais do que isso, ela teria de mudar de sinal. Mas é condição necessária que a função f' se anule. Agora, sabendo nós que a função
F' tem um valor positivo para uma abscissa 1, ou seja, estamos algures aqui, e sabendo nós que F' é estritamente crescente, ou seja, fará qualquer coisa assim. Aqui é 1, que algures o 5. Então é impossível que a função f' de x se anule e que, em consequência disso, ela tenha um extremo. Depois é só uma questão de pegarem nestas diferentes razões que eu expus aqui e elaborarem um pequeno texto. Já agora, f' é estritamente crescente em R+, em particular também no intervalo de 1 a 5. Só para ficar mais completo. 11. Seja G uma função diferenciável do domínio de menos π sobre 2 a π sobre 2, cuja derivada G' é dada por, e temos ali a sua expressão, resolva os itens 11.1 e 11.2 sem calculadora. 11.1, seja R, reta tangente ao gráfico de G no ponto da abscissa 0. E seja S, a reta paralela à reta R que interseta o eixo OX no ponto da abscissa 4. Determine a equação reduzida da reta S. Lembrar aqui que se são paralelas têm o mesmo declive. E, por definição, o declive da reta R é o valor da derivada naquele ponto. Que, substituindo ali na expressão, fica cosseno de 0 mais 2 seno de 0. Cosseno de 0 é 1. Então, agora pensando na S, nós temos tudo, porque o declive da reta S também é 1. A ordenada na origem é desconhecida, mas nós sabemos que ela interseta o eixo do x no ponto abscissa 4, quer dizer que o ponto 4, 0, pertence àquela reta. 0 é igual a 4 mais b, b igual a menos 4, resposta final, y igual a x menos 4. 11.2. Estuda a função g quanto ao sentido das concavidades do seu gráfico e quanto à existência de pontos de inflexão. Na sua resposta, apresente os intervalos em que o gráfico de g tem concavidade voltada para baixo e para cima e as abscissas dos pontos de inflexão do gráfico de g, caso existam. Então, primeiro passo, calcular a expressão da segunda derivada, que é a derivada daquilo que ali está. A derivada de cosseno é menos seno, mas temos que fazer também a derivada do que lá está dentro. Por isso fica menos 2 seno de 2x. A derivada de seno é cosseno, fica mais 2 cosseno de x. Como mais tarde ou mais cedo vamos ter de igualar isto a 0, vou desmontar ali a duplicação do seno. E agora parece-me bem pôr 2 cosseno de x
em evidência. Ora, se o fizer, daqui vai sobrar menos 2 seno de x. E daqui sobra 1. Experimentei fazer a distributiva e vem parar aqui. Próximo passo. Igualar isto a 0, para depois mais tarde se estudar o sinal. Lei do anulamento do produto. 2 cosseno de x igual a 0, ou menos 2 seno de x mais 1 igual a 0. Cosseno de x igual a 0, ou, aqui se passarmos o 1 para o outro lado, depois divide por 2, vamos ficar com seno de x igual a 1 meio. No intervalo em que estamos a trabalhar, o cosseno de x nunca vai ser igual a 0. Ele é igual a 0 em π sobre 2 ou lá em baixo. Já o seno de x vai ser igual a 1 meio para um valor de x igual a π sobre 6. Agora é só fazer o estudo de sinal. A função segunda derivada corresponde ao produto de duas funções e depois com isso nós vamos conseguir estudar o sinal. Aqui G, 2 linhas de x e aqui gráfico de G, isto é de menos π sobre 2 a π sobre 2. Nós já sabemos que se anula em π sobre 6. O cosseno não se anula, quem se anula é aqui este seno. Logo aqui vai ser um 0. Agora, como saber o sinal disto? Só terem uma noção daquilo que é o gráfico do seno e do cosseno. A verde, o seno entre menos π sobre 2 a π sobre 2. Depois o que está aqui em causa é uma transformação de funções. Ela vai multiplicar por menos 2, e aqui a questão do 2 não interessa tanto, o que interessa ali é aquele sinal de menos, por isso ela vai ficar assim, e depois vai subir 1. O que é aqui importante? Passa de positiva a negativa. O cosseno entre menos π sobre 2 a π sobre 2 faz qualquer coisa assim, ou seja, é sempre positivo. Então, sinal da segunda derivada positivo, negativo, gráfico de G com concavidade para cima, para baixo, e aqui um ponto de inflexão de ordenada π sobre 6. E, para ficar completo, vou por aqui não definida nestes pontos todos, porque o intervalo é aberto. Um pouco de batota para não escrever tanto. O gráfico G tem concavidade voltada para baixo no intervalo de π sobre 6 fechado até π sobre 2 aberto, e para cima de menos π sobre 2 a π sobre 6 fechado, e tem um ponto de inflexão de abscissa
π sobre 6. Agora, se por um lado o enunciado desta questão diz que não se pode recorrer à calculadora, a verdade é que os critérios de correção no que diz respeito a esta tabela exigem apenas as duas últimas linhas. Dizem lá para apresentar um quadro de sinal da segunda derivada e o sentido das cavidades do gráfico. Ou seja, nada vos é dito que o estudo de sinal tem de ser feito na tabela. Vocês podem apresentar simplesmente as últimas duas linhas. Por isso, a verdade é que vocês podem usar a calculadora gráfica só para tirar os sinais da segunda derivada para depois construírem a tabela. E é isso que vamos fazer a seguir. Agora, como nós nunca sabemos quem nos vai corrigir o exame, o mais seguro é fazer isto. Vamos lá fazer isso rapidamente. É só vir aqui a gráficos. 2 cosseno de x. E aqui menos 2 seno de x. Mais 1. E agora é só acertar a janela. Vamos aqui a janela, zoom, definições da janela. E aqui entre menos π sobre 2 até π sobre 2. E está feito função segunda derivada a passar de positiva a negativa, com um zero ali em π sobre 6. 12. Considere o ponto A afixo do plano complexo do número z igual a menos 2i. Qual dos seguintes números complexos tem como afixo o transformado do ponto A por uma rotação de centro na origem e de ângulo orientado de amplitude π sobre 3? Vamos ver aqui uma coisa. Vamos pensar aqui num z qualquer. Rho é levantado a alfa. E vamos pôr aqui um E levantado a I beta. E vamos multiplicar estes dois. Regra das potências. Alfa mais beta. Então, multiplicar o z por E levantado a I beta é o equivalente a transformar o ponto A por uma rotação de centro na origem e de ângulo orientado de amplitude, neste caso, beta. E é isto que vamos usar. Então, vamos multiplicar o menos 2i por E levantado a I π sobre 3. Vou ter de trabalhar tudo na forma algébrica, por isso vamos pôr aqui cosseno de π sobre 3 mais I seno de π sobre 3, que é igual a menos 2i. Ora, cosseno de π sobre 3 é 1/2 e seno de π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2. Este 2 corta com estes denominadores. E agora vou trocar aqui a ordem da distributiva. Vou fazer menos i vezes raiz de 3i. Ora, i ao quadrado dá menos 1, por isso fica raiz de 3. E aqui menos i vezes 1 dá menos i, a linha A. 13. Resolva este item sem recorrer à calculadora. Considere em C conjunto dos números complexos o número W. O número complexo W é uma das raízes sextas de um número complexo Z. Determina I vezes G. Começar aqui pelo fim. Se W é uma das raízes sextas de um número complexo Z, quer dizer que W elevado a 6 é igual
a esse tal z. Agora, pensando em w, nós temos aqui um quociente e, para que se faça o quociente, o numerador tem de estar na forma de exponencial complexa. Então, vamos fazer o módulo de menos 1 menos raiz de 3i fica raiz quadrada de menos 1 ao quadrado mais menos raiz de 3 ao quadrado, que dá a raiz de 1 mais 3, que é 2. Tangente do seu argumento há de ser menos raiz de 3, parte imaginária, sobre parte real. Onde é que a tangente é raiz de 3? Temos aqui duas hipóteses, ou em π sobre 3, ou em π mais π sobre 3. No nosso caso, será esta segunda opção, porque estamos a falar de um ângulo do terceiro quadrante. Reparem que são ambos os valores negativos. π mais π sobre 3 fica 4π sobre 3. Resumindo, menos 1 menos raiz de 3i pode ser substituído por 2 elevado a i 4π sobre 3. Vamos então ao w. Dois elevado a i 4π sobre 3 sobre elevado a i menos 3π sobre 4. Regra das potências. 4π sobre 3 menos 3π sobre 4. Isto dá 25π sobre 12, mas 25π sobre 12 não dá muito jeito, por isso, ao subtrairmos aqui uma volta inteira, ficamos com um argumento mais simpático. π sobre 12. Agora, vamos elevar esse número à sexta. E ficamos com 2 à sexta elevado a π sobre 2. Elevado a π sobre 2 é i. Pensem no plano de Arjan. Estamos aqui. Então ficamos aqui com 64 i. Por fim, nós queremos iz. I vezes 64i dá 64 i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1 menos 64. 14. Considera uma função f de domínio R par e diferencial, seja A um número real tal que f' de A é igual a f de A, com f de A diferente de 0, e prove que f' de menos A vezes o f' de A é menos f de A ao quadrado. Sugestão, como quem diz, não era má ideia usar isto. Na sua resposta poderá usar
a definição de derivada de uma função no ponto. Então é mesmo por aí que eu vou começar. f' de menos a há de ser o limite quando o x tende para menos a de f de x menos f de menos a x mais a. Aqui, limite quando o x tende para a, f de x menos f de a, x menos a. E vou começar por fazer uma mudança de variável porque não gosto de ver ali aquele f de menos a. Vamos pôr y igual a menos x. Logo, à medida que o x se aproxima de menos a, o y tende para a. Aqui já não é x, é y. Aqui f de menos y menos f de menos a e aqui menos y mais a. E aqui eu ando a usar a derivada pela definição, mas vou ter de voltar ao formato original f' de a. Agora, a função é para. Logo, f de menos x é igual a f de x, ou se quiserem, f de y igual a f de menos y, e o f de menos a também é igual ao f de a. Então, limite quando o y tende para a, f de y menos f de a, e aqui dava-me jeito de ter y menos a. Por isso, eu vou pôr aqui em evidência um sinal de menos para poder fazer isso. E, tal como eu disse, não deveria ter mexido deste lado. Vou voltar a pôr f' de a. O que é que temos agora? Menos f' de a vezes f' de a, que é menos f' de a ao quadrado. E agora vem em nossa salvação isto, porque f' de a é igual a f de a, f de a ao quadrado. Estamos despachados.